Todos estavam juntos falando e pregando. Naquele dia, a palavra do Senhor diz que converteu quase 3.000 almas. Então, naquele dia, a igreja tomou uma forma de unidade. Vocês podem perceber que quando o Espírito de Deus entrou naquela casa e que ali derramou o poder de Deus, vocês podem perceber que os discípulos, todos eles tiveram o mesmo pensamento. Saíram para a rua e todos estavam ali, cheios do Espírito, falando da grandeza de Deus. Porque o texto fala assim: e não são galileus esse povo todo? Como nós os ouvimos falar das maravilhas de Deus? Todos estavam falando. Porque o Espírito de Deus, ele usa o homem para que no poder do Espírito trabalhem com um objetivo comum. O objetivo de Deus era naquela hora encher. Deus não encheu só Pedro, Deus encheu João, Deus encheu Tiago, Tomé. Todos foram cheios do Espírito, todos foram capacitados, homens e mulheres, todos foram cheios. Deus derrama do seu Espírito sobre todos, para que todos sejam instrumento na sua mão. Vocês podem perceber aqui no versículo que eu li, que é muito conhecido. Jesus estava numa casa, pregando o Evangelho, o povo foi chegando, foi enchendo a casa. De repente, 4 moços tomou uma decisão lá, não sei onde, de trazer um paralítico para colocar diante de Jesus. Certamente, esses 4 moços lá, eles conferenciaram entre si: vamos levar fulano lá para o mestre? Vamos, pega ele aí e bota na cama. Puseram na cama, vamos embora levar. Cada um pegou num lado do outro, 4, atravessaram a rua, chegaram na casa, multidão muito grande, a porta não dava para entrar pela porta. Então aqueles moços disseram assim: mas nós viemos aqui para colocar esse moço na frente de Jesus, e agora? Nós temos que fazer isso. Tomaram uma decisão, subiram no telhado da casa, removeram lá as vigas, o barro, fez um buraco, olha que tamanho de buraco, e desce a cama. Certamente não poderia ser uma cama igual a essa nossa. Desceu e colocou o moço diante de Jesus. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. São pequenas coisas num texto que a gente não observa, mas Jesus, vendo a fé deles, até então, aqueles homens foram usados por Deus no amor, numa unidade, para o bem de um homem só. Quando Jesus viu aquilo, Jesus honrou aquela fé. Jesus honrou a atitude daqueles 4 moços. Jesus honrou. Jesus reconheceu que numa unidade daquela só podia ter fé. E Jesus vendo a fé dele, disse: levanta, está curado. Essa é uma unidade que agrada a Deus. E geralmente a unidade, ela produz a fé. A união não faz a união não só faz a força, a união também faz a fé. Para que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e em ti, para que eles também sejam um em unidade, e assim o mundo crê que tu me enviaste. Então, quando os crentes estão unidos, o mundo crê, porque o mundo vê a unidade da igreja. Eu não acredito muito que essa igreja que tem hoje aqui, ela mostra unidade, não. Não acredito muito, não. Então, veja bem, a unidade que agrada a Deus é essa aí: homens unindo para ajudar homens. Um por todos, é assim que fala? Um por todos e todos por um. Ali foram todos por um. Essa é a unidade que agrada a Deus. Você entendeu? O bom da unidade é que a unidade dá força mesmo. Para subir na casa, para abrir um telhado, para descer a cama com o aleijado, tem que ser 4 mesmo, porque um sozinho não fazia isso. É por isso que em Eclesiastes fala assim: é melhor ser 2 do que 1. Se por acaso você é casado, você está achando que sua mulher está atrapalhando, tem alguma coisa errada. Se você é casado e achar que seu marido está atrapalhando, pode ter certeza que tem alguma coisa errada, porque a Bíblia não erra. A Bíblia não falha, ela diz melhor ser 2 do que 1. Se sua casa tem 5 filhos e algumas coisas não estão funcionando bem com eles, alguma coisa está errada. Porque é melhor ser 2 do que 1. Que a Bíblia diz um cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Se tiver 2 numa cama dormindo, um aquece o outro, se caso for uma noite de frio. Vocês vão entender? A unidade, ela tem o seu propósito, tanto para o bem como para o mal. Mas nós aqui estamos falando da unidade para o bem. Isso é forte, né, mano? Olha que unidade maravilhosa. Ele vai servir de boca para você. Agora, você vai servir de Deus para ele, porque eu vou falar contigo, você faz com ele. Essa é a unidade que faz da igreja crescer. Por isso que a igreja é um corpo. Por exemplo, a minha boca recebe a comida, os dentes se encarregam de mastigar. Depois eu engulo, deglutir. Aqui a minha laringe desce aqui para o estômago encarrega de fazer o processo. É isso? Fazer o processo de distribuição. E aí, com pouco tempo, só resta o resíduo lá embaixo. Todo o organismo recebeu
a influência do gesto de botar a comida na boca. Isso é unidade. Por isso que Paulo diz, a orelha não pode falar que não precisa da boca, nem a boca falar que não precisa do braço, e assim por diante. Agora, eu acho que a igreja hoje é um corpo monstruoso. Desculpe se eu estou sendo sincero. Porque muitos irmãos que não é cabeça, quer ser cabeça. Às vezes ele é braço, ele quer ser cabeça. Aí passa a cabeça para o braço, ou o braço passa para a cabeça. Às vezes o irmão poderia ser olho, e ele quer ser ouvido. Aí fica o olho no lugar do ouvido, o ouvido no lugar da boca, do olho. E nós vamos montando aí esse meio monstro. Não seria bom que se tivesse tudo no lugarzinho, certo? Se você é cabeça, se é braço, é braço. Se é unha, é unha. A unidade que agrada a Deus é aquela que está colocada no lugar certo. O irmão é o que mesmo? Qual é a sua função no corpo? Olha, pastor, eu sou no corpo, sabe o quê? Eu sou no corpo apenas uma orelha. E você, irmão? Olha, eu funciono como boca, e eu sou cabeça, eu sou pé. É bom você, irmão, aprender a definir o seu lugar no corpo. O trabalho de Deus é feito na unidade organizada para o bem da causa do Senhor. O que é falar a mesma língua? É estar pronto para executar o projeto para um bem comum ou para Deus, usando a capacidade de um, de dois, de três, de quatro, usando a inteligência, usando o conhecimento, usando o dinheiro, contanto que vocês têm um objetivo só, único. A unidade que agrada a Deus, ela tem um objetivo, uma visão de benefício. Todo corpo, se tiver unidade, é útil. Todo corpo, se tiver unidade, é útil. Desde que saiba usar, né? Desde que saiba usar, né? Até aquele irmão que dá muito trabalho é útil. Pelo menos deixa o pastor mais alerta. Porque aquele que é bonzinho demais, a gente dorme, sabe que não tem problema com ele. E finalmente, irmãos, a unidade que agrada a Deus, ela leva os homens a melhorarem as suas condições, viu? Quando nós estamos na unidade que agrada a Deus, ela leva a grandes empreendimentos. Tem o caso de Neemias, ela leva a melhoramentos. Quando a gente está agradando a Deus, tudo que a gente quer fazer em unidade é para melhorar. Quando há uma unidade que agrada a Deus, ela leva a um melhoramento. É assim que funciona a unidade que agrada a Deus. Você está disposto a fazer parte dessa unidade que agrada ao Senhor, para o bem da obra do Senhor, para o bem da causa de Deus? A unidade que agrada a Deus é a unidade que faz a gente crescer junto e melhorar as condições da obra de Deus.